ela chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro. Olá, eu sou o Jimmy. Esse é mais um Deus Samba na Cast. Dessa vez trazendo uma convidada que já eu apresento. Antes eu vou falar das camisetas da Deus Samba, para variar. Dessa vez, no episódio passado, vocês viram ali o Marcão falando da camiseta, é mais legal quando o chefe fala. Que aí ele já traz o conceito junto, né? Quando sou eu que falo, eu só mostro a camiseta. No caso, não dá nem para mostrar que a câmera está em cima. Se eu levantar aqui, é capaz de cair a câmera por causa do fone. Mas eu tô aqui com a camiseta de Xangô. Apesar que eu acho que eu repeti essa camiseta também na outra gravação. Vocês vão ver 2 vezes Xangô. No meio do episódio, em algum momento, eu vou lançar uma palavra-chave aí. Quem pegar essa palavra-chave for na loja Del Samba, lá na Benedito Calixto, tem desconto, mas tem que saber a palavra-chave, certo? Fica durante a semana de estreia aí desse episódio com a Dadá, que está aí com a gente hoje. Oi, gente, uma honra imensa estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Jimmy. Imagina, uma honra para mim estar aqui com você, a vice-presidenta do MOVE. E uma coisa até que na live que eu fiz com o Luiz, ele falou assim, não, eu dou uma sorte porque tem muita gente muito boa que está com a gente. E, óbvio, Modéstia né? à parte, tem mesmo. E aí, a quantidade de elogio que ele rasgou para você e tudo mais. Ai, que bom. E aí, minha dúvida é, como é que surgiu como é que você conheceu o Luiz e acabou virando vice-presidenta do MOVE? Vamos lá, então. Eu sempre tive muito interesse por vários assuntos políticos, assim, né? Aí, no começo da pandemia, eu comecei a estudar sobre, né? Comecei na internet mesmo, até porque não estamos saindo, né? E aí pesquisei, comecei a ler muito livro, então li muito Angela Davis, muito Kollontai, li muitos livros assim sobre política e comecei a me identificar muito com o comunismo, né? Para quem me conhece sabe que eu sou feminista marxista, né? E aí eu tava em uma live do Silvio Freitas, não sei se você conhece. E aí a gente lá trocando uma ideia, tipo, eu só assistindo e mandando lá a mensagem. E aí o Luiz estava, e ele ficou, tipo, super interessado no que eu estava falando, porque ele viu que eu era uma estudante, né? E eu estava falando muito sobre política lá na live dele. E ele começou a me seguir. Eu comecei a seguir ele porque eu não conhecia. Foi bem assim, no começo. E aí a gente foi um respondendo stories do outro, um comentando nas coisas do outro, e a gente foi criando essa relação assim de amizade, muito companheirismo em questão da luta, né? Porque a gente tem a mesma luta, né? Assim dizendo, ele é mais pro lado da luta estudantil, eu não tinha muito contato. E aí, depois de bastante tempo, né? Porque foi bem no começo da pandemia isso, ele me mandou uma mensagem falando que tinha um convite para mim. Eu já fiquei toda, ai, que será? Porque vindo do Luiz, com certeza ia ser bom, né? E aí ele me falou do Move. Eu já sabia da ideia, né? Porque ele já tinha lançado, né, o Move antes, mas não tão ativamente. E aí eu super me identifiquei, né, com toda a ideia maravilhosa desse movimento, que também condiz com tudo que eu acredito, né? Eu quero ser profissional da educação, então, para mim, nada melhor do que defender muito o que eu acredito. E aí, estamos mais ativos agora no momento, estamos começando a ativar tudo, as lives, os conteúdos, está sendo incrível, sabe? Muito bom. Isso é muito bom. É engraçado porque o Luiz eu também conheci porque, né, TikToker, tem milhões aí seguindo. Sim. E, e ele postava muita coisa sobre, principalmente ali no momento da pandemia, que eu como professor, eu via a coisa acontecendo e queria fazer como ele fez na escola que ele estava. Sim.
só que eu comecei a pegar para um outro lado, né? Como eu fui candidato ano passado numa bancada coletiva, então eu tava indo para outro lado, mais de divulgar quem eu era, porque, né, eu era um ilustre desconhecido. Não que Uhum. hoje eu seja muito diferente, mas aí a gente começou a trocar ideia porque eu estava me identificando com tudo que o Luiz falou, do excesso de pressão que Sim. existia né, em cima das crianças, tipo de cobrança no momento de pandemia. E a gente começou a trocar ideia e aí foi surgindo, a amizade foi surgindo e hoje a gente, né, conversa bastante. Ele me Sim. apresentou um móvel, achei sensacional a ideia, e aí ele foi me apresentando as pessoas, né, aos poucos, primeiro você e a Ana, Uhum. aí Só gente e incrível, né, envolvida nesse negócio. é impressionante. O Luiz, ele tem um dedo bom assim para Tem, apontar, né? tem. E ele também é uma pessoa maravilhosa, né? Sim, sim, é uma vibe muito boa. Uhum. Eu só não sei como é que ele dá conta das coisas que ele, Ai, que eu ele também faz. não sei. Eu, por falar em dar conta, como você dá conta. Eu tô conciliando. Ai, É, eu achei que não iria bombar tanto, sabe? A gente no Instagram, a gente não tá com muitos seguidores ainda, porque a gente começou a ativar no começo dessa semana. Então, segunda-feira, hoje é quinta, e já tá assim, numa proporção que eu não achei que tomaria, sabe? É, tá tendo muita gente para responder, muitos estudantes com muitas dúvidas, e também nessa questão que bombou nessa semana, sobre a questão das voltas às aulas presenciais e obrigatórias, né? Que foi realmente um papelão do governo de São Paulo. E eu tô vendo tanto relato de gente sofrendo com isso. Eu recebi tanta mensagem, tanto no meu Instagram pessoal quanto no Move, do pessoal assim. Eu recebi mensagem de mães falando como os filhos estão sofrendo nessa questão de volta obrigatória, como elas estão receosas de mandarem os filhos para as escolas, porque uma escola, normalmente as escolas não têm nem estrutura para dias normais, ainda mais numa situação tão emergencial quanto a que a gente está, né? Então, eu estou conciliando com os estudos também, né? Porque eu estou na escola e também faço parte de outros movimentos, mas estou conciliando, está tendo bastante mensagem, mas é muito gratificante saber que você está ajudando tantas pessoas, né? Porque eu me sinto muito lisonjeada de saber que por uma mensagem que eu possa responder, eu estou ajudando pelo menos uma pessoa, sabe? É muito bonito isso e é muito triste ao mesmo tempo, né? Saber que a gente tem que estar fazendo esse trabalho. É muito triste saber que tem que existir um movimento porque os direitos dos estudantes não são respeitados simplesmente por serem direitos, né? É bem triste isso. uhum, E o pior de tudo é que até legal em termos da sigla, né, Movimento Voz do Estudante, que nesse momento parece que todos foram silenciados, não se levou em consideração ninguém. Sim, Você até por estar na escola, você de alguma forma sentiu isso, certo? sim, com E, certeza. em algum momento você conseguiu se fazer valer a sua voz, fazer valer o seu posicionamento naquele momento dentro da escola? Como é que foi para você isso, né? Porque é muito difícil. Eu falo como professor. Como professor, eu já tive uma dificuldade gigante, ainda tenho, mas isso porque a escola que eu trabalho ainda está bem alinhada, mas ela, de certa forma, cumpre as determinações, são passadas de cima para baixo. Sim. Imagina o estudante que normalmente, nesse caso, já não tem voz dentro da escola, já não levam em consideração a voz das crianças. Nesse momento, como é que ficou para você, né? Então, para mim também tá com toda essa questão que todo mundo recorre a mim, né? Ai, eu não tenho nenhuma comorbidade, né? Mas eu não me sinto seguro para ir para a escola. é, não tô bem psicologicamente para ir para a escola, mas infelizmente ordens de cima, né?
falam que a gente tem que ir. Inclusive, a gente está tentando movimentar o máximo possível para que chegue nessas ordens de cima essa questão de não ser mais obrigatória, mas por enquanto a gente infelizmente não pode fazer nada. A gente luta contra para tentar desgastar esse sistema, mas infelizmente a nossa voz não tem sido ouvida, né? Eu, por exemplo, na minha escola, eles estão sim obrigando. Por ser uma escola particular, eles falaram que iriam dar um prazo de uma semana para os alunos se situarem. Isso eu acho uma coisa melhor, mas também nem tanto. Só que se você for olhar, por que a escola particular pode dar essa uma semana e as públicas não? Aí, por um aluno não ter condições de estudar numa escola particular, ele não vai poder se situar por um tempo e vai ter que se desdobrar para voltar a essa rotina, né? É muito revoltante tudo isso, né? Revoltante a situação da educação no Brasil e como são diferentes as realidades, né? E eu tô lutando contra, né? Eu tô ainda online, porque eu não estou 100% imunizada. Sei que não está sendo cumprido o distanciamento, não está sendo cumprido o uso de máscara, não está sendo cumprido nada disso. E eu tenho contato com meu avô, que é uma pessoa idosa, então, por mais que ele tenha tomado 3 doses de vacina, é perigoso, porque a gente sabe que não é, né? E eu tô lutando contra. Ainda não foi ouvida, mas vão ouvir uma hora. Mas ainda que na sua escola você tem a opção de não ir, certo? Por enquanto. Por essa uma semana, né? Mas aí depois já... Depois parece que vai ser obrigatório mesmo. Só que enquanto ainda não é obrigatório, eu tô batendo o pé e falando os meus argumentos. Na escola que eu trabalho, a gente ainda está tentando ver, porque algumas famílias, obviamente, não se sentem seguras em mandar as crianças. E é legítimo não ter segurança num momento desse. Sim. E a escola ainda está tentando cumprir a vontade dessas famílias que não se sentem seguras, ao mesmo tempo que ela é obrigada a cumprir a determinação do governo. É complicado. Muito, porque é uma queda de braço e tal. E eu como professor não tive nem a opção, voltou. Acabou. Sim. E a minha segurança em voltar era zero. Eu não tinha a menor segurança em pisar na escola sem... no estado que estávamos, né? No estado que estamos ainda, porque não, por mais que tenha uma boa parte imunizada, ainda está longe de estar controlada. Uhum. 600 mortos por dia ainda é muita coisa. Sim, demais. 3 aviões comerciais por dia. Sim. E o pessoal não está se dando conta disso. Falar, não, passou muito tempo. Sim, passou muito tempo, mas teve toda uma forçação de barra por parte do governo para que não... para criar tal imunidade de rebanho, né? Que já foi concluída até agora na CPI, que é ineficaz, inclusive atribuído crime ao Bozo, e não só um, isso porque ainda ignoraram alguns, né? Mas existe já também até da parte de pessoas que antes apoiavam esse afastamento, essa não volta às aulas agora, já nota um certo cansaço a ponto das pessoas estarem começando a abrir mão da própria segurança, né? Infelizmente, é uma questão... Nossa, porque as pessoas estão tão esgotadas, eu entendo totalmente, né? Nós estamos esgotados de verdade. E eu sei que esse esgotamento, vamos falar, sobre manifestações também, tem toda essa questão da nossa segurança, mas é um problema tão grande que a gente se sente numa necessidade tão grande de ir para as ruas que a gente abdica da nossa segurança para isso. É um governo tão péssimo que a gente
se sente obrigado a ir para as ruas, né? E aí toda essa questão de volta às aulas, eu sinto que também todo esse cansaço, ele leva as pessoas a abdicarem de sua segurança, né? Mas é uma coisa que vai de cada um, e por isso que eu acho que não deveria ser obrigatório, né? Pelo menos até o pessoal estar 100% imunizado, até acabar, sabe, dar uma diminuída nos casos. E também já está acabando o ano. Isso foi Uhum. o que para mim pesou num sentido de tipo, sabe, é muito irresponsável, é muito sem nexo tudo isso, sabe? A maioria das escolas não tem nem 2 meses, né, para acabar tudo, sabe? Aí a gente ficou 12 meses, mais agora, mais 10 meses no online, e aí eles querem simplesmente voltar por 2 meses. Sabe, o que isso vai mudar Uhum. positivamente, né? Porque negativamente vai mudar e muito. Nós estamos agora, hoje é dia 21? Não, 21. 21, para quem está vendo depois, porque, né, vai depois para o ar, inclusive, já já eu entro num outro assunto rapidinho, que é fora de tópico, vai para o dia, estamos no dia 21 de outubro, tem novembro, aí início ali de dezembro mais para Sim, recuperação, para sim, algum tipo de evento, e um acabou. mêsinho aí. O que mostra que, na verdade, a decisão do Dória é somente para agradar o mercado. Não é uma Uhum, decisão, não tem nem lógica educacional, não tem lógica é, epidemiológica de saúde pública, não tem nenhuma. É só para agradar o mercado. Porque não totalmente. é um pouco, não dá nem 45 dias. Uhum, E aí todo mundo sofre com isso. sim. Porque quem tá já cansado, que nem você falou, a gente compreende. Mas agora, Sim, é muito. Ai, é difícil. é, 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 mas isso de certa forma também reflete aquilo que a gente do campo progressista já vem dizendo há algum tempo, que o Dória não estava fazendo não estava fazendo toda aquela política de combate à Uhum, pandemia, porque de fato ele é uma pessoa super sim, preocupada. E sim, para poder se posicionar sim, de uma maneira não criminosa, com certeza. para não ser responsabilizado no futuro. Agora já não vai ter essa responsabilização, porque já caiu nas costas daquela criatura que ocupa a presidência, que eu até disse em alguns episódios passados que eu não gosto nem de ofender a pessoa, porque o ofender já é humanizar. Se eu chamo de imbecil, eu já estou humanizando. Então seria uma ofensa para os Sim, imbecis chamar aquilo de imbecil. é. A Ah, que ponto chegamos, né? Em que a né? sociedade tem. Não é nem ódio, não sei nem a palavra, por um presidente, né? Isso Não, é não, tudo culpa da pessoa dele, né? sim, sim. Bom, eu já falo que fascista não é gente, ou seja, eu não posso chamá-lo de outra coisa que não. Fascista acabou, porque não tem outra coisa o que dizer sobre ele. Vou sair rapidinho do tópico, porque, né, para quem tá vendo, para quem vai ver a gravação, não sabe que você acabou de fazer aniversário. Ah, é verdade. Então, meus parabéns para você daqui a Do alguns futuro. dias, para você do futuro, que vai ser na terça-feira, que vai sair, o episódio vai ao ar. Então eu já vou estar aniversariada. Isso. Quantos anos? 16. 16, ó. Interessante, porque 16 e já assumindo essa responsabilidade, Sim, e ainda por cima, não só assumindo essa responsabilidade, mas já tendo noção, total ideia do seu papel enquanto cidadã. sim. Muito bom. Você falou que também que também participa de outros movimentos, certo? Sim.
Fale aí quais, se você quiser. Eu participo do movimento de mulheres Olga Benário. Não sei se você conhece, mas é um movimento lindo que eu me identifico muito, 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 que é só de mulheres comunistas, né? Sobre feminismo marxista, e é um movimento que ajuda diversas mulheres, né? Atualmente a gente tem até uma casa de passagem aqui no ABC, uma casa incrível que é para mulheres que sofreram violência. Eu sou apaixonada nessa casa. Inclusive estava lá no sábado ajudando o pessoal. E é um movimento que eu sou apaixonada. É lindo. E é um movimento que qualquer um pode participar, qualquer mulher, né? E a gente faz rodas nos núcleos, a gente faz rodas de leitura, estudos, então é muito importante, né? Levar todo esse conhecimento. Você quer deixar as redes? Oi? Você quer deixar o contato das redes da Casa Olga Benário? É @movimento_olgabenario.são Paulo, SP. Para o pessoal Certo. que quiser conhecer, tem casas de passagem também em São Paulo, na cidade de São Paulo, na capital, e tem no ABC. Vocês vão gostar bastante de conhecer, gente. Então já fica aí para quem estiver assistindo, a palavra-chave de hoje é movimento.olgabenario.sp, é isso? Isso. Chegou na Deus Samba, falou movimento.olgabenario.sp, ganha desconto. Pronto, Amei. a palavra-chave. Já, Tudo. já fechei. Maravilhoso. Outra coisa, você, na sua escola, obviamente, assim como quase todas as escolas, as crianças, os estudantes, todos acabam ficando refém do senso comum, refém daquilo que já é estabelecido como normal na sociedade, né? E como é que você conseguiu? Quem foi que te apresentou o marxismo nesse caso? Ninguém da minha escola, ninguém. A escola que eu estudo não tem nenhum professor que cite o marxismo de uma forma boa, né? Infelizmente, a nossa sociedade capitalista, ela tem uma liberdade de expressão muito, né, complicada, porque se algum professor sequer expressa quando expressa, né, é muito ridicularizado por essa sociedade. E, infelizmente, na escola que eu estudo, nunca ouvi de ninguém, não tem ninguém que é marxista e que expressa suas opiniões, infelizmente. Eu tive mais um desejo de estudar sobre, porque eu sempre via meu pai, assim, vendo o jornal, e aí passava no jornal não sei o que da Câmara, e eu ficava, tipo, um ponto de interrogação, né? E eu sempre quis entender, pelo menos um pouco, né? E aí eu comecei, assim, a pesquisar no YouTube Câmara, sabe? Tipo, pesquisar a diferença de esquerda e direita, essas coisas, assim, bem básicas. E aí eu fui começando a entender, achei o Chavoso da USP, que é, nossa, um ser humano que, meu Deus do céu, eu adoro o Thiago, ele é sensacional e ele é totalmente essencial para os jovens, né? Ele fala numa linguagem, assim, maravilhosa para todo jovem entender. E, nossa, e ele é muito inteligente, né? Eu adoro o Thiago. E por meio dele também que me despertou mais essa vontade de querer estudar sobre. E aí eu vi todos os vídeos dele, maratonei tudo, comecei a ler todos os livros que ele indica, e aí eu entrei de cabeça, né, no marxismo-leninismo e tô aí, mas na minha escola nunca houve nenhuma fala boa em relação ao marxismo, né? Eu fiz a pergunta bem proposital, porque uma coisa que é muito comum, e aí eu posso falar até como marxista que sou, é ouvir que os professores doutrinam, né? Que é o senso comum, aquela coisa que a gente escuta a pessoa tira a informação do sei lá de onde, né? Eu ia falar uma coisa, mas deixa quieto. E começa a falar isso, aí você pergunta para a pessoa, tá, e na escola quem é que falava isso para você? Aí a pessoa, ninguém, porque na minha escola... Tá, e você pergunta para o outro, quem é que falava isso?
para você, ninguém... Tá, então ninguém falava, mas todos os professores são, é isso. Né? E aí eu fiz meio que de propósito para você falar, porque quando você disse que era de escola escola particular, mesmo que a pessoa seja militante, atuante, eu sou militante, atuante e tudo mais, mas na escola eu não posso falar. Eu posso, então não tem, né, é impossível fazer qualquer tipo de doutrinação. Sim. Primeiro porque a doutrinação que já é feita eu ia falar isso pela agora. sociedade é muito mais forte. Sim. Então, esse outro tipo de doutrinação não rola. Você pode ser o maior militante, você pode ser o Carlos Marighella encarnado, não vai rolar. Sim. E aí fica e por isso que eu fiz muita questão de fazer essa provocação. Eu adorei que você falou isso. Porque não gosto de saber que as teorias marxistas, e aí eu acho que sim, precisaria ter, se fosse uma aula de política econômica ou política institucional ou alguma outra coisa voltada para isso, pode ter sim alguma coisa sobre movimentos sociais, sobre movimentos liberais, e tudo bem, acho que é até interessante para entender o desenvolvimento da sociedade. Mas dizer que existe doutrinação, adoro. A única doutrinação que existe é lendo a apostila, porque a gente percebe uma doutrinação assim fortíssima por meio da, né? É uma nota. Lado da moeda. Sim, é aquela coisa por nota, né? Tá, qual é a resposta que eu preciso para conseguir minha nota? Sim. É o que eu tava falando na live do Move, né? Que a gente fez na segunda-feira. Eu tava falando muito dessa questão da educação no Brasil, que é muito rasa, né? É uma educação que a gente aprende português, matemática, e é uma coisa assim que muitas vezes é desgastante, né? Você ter que enfiar tudo aquilo na sua cabeça e que você vai usar só para uma prova, né? Você vai fazer aquela prova e acabou. Eu acho que várias questões deviam ser ensinadas, né? Questões de educação financeira, questões de educação sexual, e mais ainda, eu acho que essas questões de ideologia marxista seria algo que seria bom, pelo menos ser pincelado, sabe? E quando é pincelado, é pintado de um jeito tão horrível, sabe? Que eu lembro até hoje de um dia no 5º ano que eu tive o primeiro contato com o que era capitalismo, né? Eu não fazia a mínima ideia do que era. Mas aí foi falado comunismo e capitalismo, mas o capitalismo focou nas partes ótimas, né? Naquelas coisas lindas do capitalismo. Não foi falado nenhum ponto negativo. Não foi falado que explora, que o lucro é acima da vida, nada. Não foi falado nada disso. Foi pintado como mocinho, né? Aí foi falar de comunismo, gente. A hora que começou a falar de comunismo, eu fiquei tipo, o que isso? É uma doença? Porque eles pintam de uma forma tão horrível que eu lembro que a professora, ela colocou no projetor uma foto de uma rua assim muito precária, sabe, com crianças assim no meio do lixo. Era uma foto assim muito, sabe, forte para crianças verem, né? E ela falou: olha, isso aí é o comunismo, não sei o quê. Isso aí é uma rua de Cuba, porque lá é comunista e não sei o quê. E aí você tem que dividir seu dinheiro e todo mundo vira pobre. Nossa. Eu lembro que eu fiquei tipo assim, até hoje eu lembro desse momento, porque foi, sabe? E o que uma criança de, sei lá, não sei quantos anos eu tinha no 5º ano, 10 anos, não sei. Mas o que uma criança de 10 anos vai pensar? Porque com 10 anos eu não tinha um senso de saber o que eu devo acreditar ou não, o que eu devo pesquisar ou não. E aí eu lembro que eu fiquei chocada, eu fiquei tipo, meu Deus,
eu nunca vou acreditar no comunismo, é ridículo, não sei o quê, sabe? Tipo, uma coisa que você fica até com medo. E é totalmente irreal, sabe? Se a gente for estudar a fundo, a gente sabe todos os malefícios do capitalismo e, enfim, é pintado como uma coisa muito linda, né, o capitalismo. E infelizmente não é. Eu acho que muito por essa forma de expressar sobre o capitalismo, sobre o comunismo, que as pessoas não têm o devido conhecimento que deveriam ter, né? Tipo, eu poderia muito bem ter ouvido isso, pegado o ódio que eu peguei naquela época pelo comunismo e continuado minha vida sem querer pesquisar nada, sem querer saber nada e continuado a virar uma pessoa que odeia o comunismo, né? Mas e se todo mundo tivesse pelo menos uma noção do que é cada coisa e uma noção real do que é cada coisa, eu acho que o mundo seria bem mais respeitoso, sabe? Porque tem pessoas que têm tanto ódio do comunismo que se você se diz de esquerda, a pessoa já levanta a mão com 1000 pedras para você, né? Simplesmente por não ter um conhecimento básico do assunto. É uma questão de, sabe, o capitalismo ele pinta várias coisas que são contra ele de uma maneira muito pesada, muito pesada. Assim como figuras históricas são pintadas muito, sabe, de um jeito muito feio. A imagem do Che Guevara, por exemplo, é uma imagem extremamente, sabe, horrorizada, que foi o capitalismo que fez isso, sabe? Se a gente estudar a fundo cada história de cada pessoa que é pintada como um assassino comunista, sabe? A gente vai entender que aquilo não é bem assim. Toda vez que eu vejo falando de algum comunista e alguma coisa horrível, sabe, sobre a pessoa, eu já fico, aí tem dedinho do capitalismo, né? É engraçado, eu costumo dizer que eu peço, né, para as pessoas que começam a falar mal, assim, do comunismo, eu falo, tá, me fala um lugar que seja comunista, aí a pessoa fala Cuba, eu falo, Sim. não, Cuba não é. Ah, mas o que... Aí eu, para falar China. assim, China, então, China também não é. Aí eu tenho que falar, então, o único lugar que foi comunista um dia foi a Comuna de Paris, durou 3 meses, é isso. Estuda sobre a Comuna de Paris, aí beleza, aí a gente pode falar sobre comunismo, porque na prática nunca teve, né? Foram esses 3 meses aí de Comuna de Paris. O resto, o máximo que fez foi flertar com um certo socialismo, mesmo assim, a maior parte é capitalismo de Estado, Sim. onde o capital é acumulado pelo Estado, então continua na lógica capitalista. Sim. Né? E aí, para virar para essas pessoas explicar essas diferenças, falar sobre o que, né, ninguém sai de um capitalismo e vai para um socialismo, vai para um comunismo, porque ainda precisaria passar pelo socialismo para chegar no comunismo. Mas não dá nem para passar para o socialismo só apertando o interruptor de liga e desliga. Não é nem assim. E aí as pessoas falam essas insanidades tão absurdas. E gosto muito de citar o Trotsky, que fala, né, principalmente ali na época da Revolução Russa, quando ele rompeu com as bases ali dos revolucionários, ele fala que um dos motivos da ruptura é porque não dá para ser socialista sozinho. Com certeza. E as pessoas não se ligaram ainda sobre isso, então tem que falar, tem que fazer essa diferença de conceito. A gente tem que falar sobre diferenças de conceito para começar a desmistificar. Só que o conceito ele já não é dado na base, que é a escola. Pois é, infelizmente. Aí a gente fica meio perdido, porque não sabe nem de onde começar a fazer as correções necessárias. Com certeza. Toda essa... Pode falar. Não, pode falar. Toda essa questão de ignorância, né, da parte das pessoas sobre não conhecer essas ideologias é uma coisa assim
que elas têm um ódio. Eu percebo que tem pessoas que têm um ódio de quem se diz comunista, sabe? Eu sinto muito isso da parte de muitas pessoas. Eu não sei por quê. Não, eu sei por quê, né? Porque tudo, o capitalismo ele prega tudo com que ele é um amor e que os outros não. Que os outros são os monstros, quem é contra ele é um monstro. E, nossa, é muito triste isso, sabe? E tem toda aquela questão dessas pessoas também virem com aquele argumento de, ai, comunista de iPhone, não sei o quê, ai, comunista de Nike. Você fica tipo, meu Deus, essa já tá velha, né? Tá bem tio do pavê. Porque, gente, só tem um pingo de conhecimento que você vai entender que numa sociedade capitalista, como que a gente vai, igual você falou, como que a gente vai ser comunista sozinho? A gente está inserido numa sociedade capitalista. E, infelizmente, a gente tem que se virar nessa sociedade. Mas se virar contra ela também, né? Em questões de ir para a luta, né? Mas, infelizmente, a gente se adapta, porque é uma coisa que a gente não pode simplesmente falar assim, ai, não vou mais comprar iPhone porque é capitalista. Aí você não vai se comunicar com ninguém, né? Por telefone. Aí você vai, o quê? Mandar carta? Ai, mas o papel também foi feito por capitalista, né? Porque foi para ganhar dinheiro. Sabe? É uma questão bem complicada isso. E muita gente tem essa visão, muita gente. Sim. Toda uma questão também de políticos, né? Essa questão é a pior, que é visto demais assim, porque o Lula é a maior cara da esquerda, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. O Lula é a cara da esquerda hoje em dia, né? Há muitos anos atrás também. E aí, quando você se diz de esquerda, as pessoas já jogam mil pedras. Ai, porque você gosta do Lula e não sei o quê. Sabe, as pessoas associam tanto ser comunista com ser petista, e isso é uma coisa tão contrária, sabe? E para as pessoas entenderem isso é muito difícil, muito difícil. Para as pessoas entenderem que o petismo é um movimento de conciliação de classes, um movimento de reforma na sociedade capitalista e não o fim dela, né? O comunismo é totalmente diferente, não é uma conciliação de classes, é uma revolução, é um fim de um sistema, né? Então, é muito complicado isso. O pessoal acha que isso é igual, que por eu ser esquerdista, eu vou ser, nossa, Lula livre, Lula 2022, sabe? É uma questão que me irrita muito. Infelizmente, né, a gente tem caras da política, né? Pessoas que têm muitos holofotes nelas, e infelizmente o Lula não é uma pessoa que me representa. E eu sei que ele não é uma pessoa que representa a maioria dos esquerdistas mesmo, que são comunistas, esquerdistas radicais, né? E, infelizmente, por ele ser essa cara da esquerda, a maioria das pessoas associam o comunismo com o lulismo, né? E não tem nada a ver, é uma coisa que é totalmente ignorante, né? Porque se as pessoas buscarem um pouquinho de conhecimento, vão saber isso. E falando isso, eu não culpo nunca as pessoas, né? Porque, infelizmente, não é culpa das pessoas elas não saberem sobre isso. Infelizmente, né? Não foram elas que escolheram não saber. Não foram. Desde pequenos, na escola, é mostrado que o comunismo é um vilão e o capitalismo não. Sempre foi mostrado isso. Aí vai ser culpa dela, porque ela não quis aprender. Mas e aí, as milhões de pessoas que não têm acesso à internet para pesquisar? Exatamente. E aí, as pessoas que não têm dinheiro para comprar um livro sobre? E aí, as pessoas que têm que trabalhar 12, 13 horas, 14 horas por dia para ter seu sustento? Elas não têm um tempo de estudar sobre? Não. Era o papel da escola, sabe? Era o papel da escola trazer isso para todos. E trazer milhões de outros, né? Porque isso ainda não é uma coisa que vai prejudicar em questões de risco de vida, né?
uma pessoa não saber o que é a diferença entre comunismo, lulismo, enfim. Mas questões sobre educação sexual, né? Que é uma questão que, assim, é ridículo não ter nas escolas. E quantas vidas já foram perdidas por meninas que engravidaram na adolescência, morreram no parto, porque simplesmente não sabiam o que elas tinham que fazer. Ou pessoas que contraíram doenças sexualmente transmissíveis simplesmente porque acharam que o preservativo era simplesmente para proteger da gravidez. Porque isso é o que muita gente pensa, né, infelizmente. É tudo uma questão de, sabe, tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado à questão da educação, à questão da saúde pública, tudo tá muito ligado. E, infelizmente, se um não mudar, os outros também não vão. Infelizmente, tá tudo interligado, um tem que mudar. E para mim, eu acredito que a educação seja a base, né? Sim. Porque se nas escolas fosse falado, vamos apresentar todos os tipos de sexualidade. Não é questão de doutrinar, vou fazer com que seu filho seja gay. Não, mostrar todas as formas, né? Mostrar tudo que existe. Se isso fosse mostrado, e mostrado como uma coisa normal, porque é uma coisa natural do ser humano, se isso fosse mostrado, assim, nas escolas, seres humanos melhores cresceriam na sociedade. Então, eu acredito que taxas de assassinato de pessoas trans, por exemplo, diminuiriam absurdamente, né? E aí, toda uma questão de saúde pública também, porque diversas doenças sexualmente transmissíveis também diminuiriam drasticamente, né? É tudo uma questão de organizar, né? E, infelizmente, para a sociedade capitalista, para quem está ali no topo, né? Para os grandes burgueses, as elites econômicas, para eles não convém isso. Para eles não convém que assuntos que vai contra o governo, por exemplo, sejam ensinados na escola. Para eles não convém que na mídia seja falado sobre diversos pontos de vista, ou que para eles a mídia seja imparcial, porque não é, sabe? Para eles não convém. E simplesmente por não convir, eles não fazem nada em relação a isso. Porque para eles é muito melhor uma sociedade bitolada naquilo, uma sociedade que é facilmente manipulada, uma sociedade que assiste TV e que engole tudo assim de boa, sabe? Porque infelizmente é o que acontece, né? Toda uma mídia capitalista é inserida nos nossos ouvidos e nos nossos olhos toda vez que a gente está na frente de uma TV. E aí, o que a gente vai fazer? É óbvio que a maioria dos cidadãos não vão ter um senso crítico para discernir tudo aquilo, para falar, olha, essa mídia é totalmente errada, totalmente distorcida. Por quê? Porque na escola não foi ensinado isso. Não foi ensinado os diversos pontos de vista, né? Sim. É curioso porque eu estava até falando sobre isso nesses dias, porque saiu no Datafolha, né, que a base, o núcleo duro do bolsonarismo está entre 12% e 15%. Mas só que eleitores potenciais do Bolsonaro vão entre 20% e 25% ainda. Aí uma pessoa me perguntou, tá, mas todas as pessoas que votariam no Bolsonaro não são bolsonaristas? Eu falei, não. Alguns, assim, tem fascista, vamos pontuar que existe. Mas é uma minoria que não tem força para se sustentar. Eles se baseiam na ignorância, que na verdade é um projeto. A ignorância é um projeto. E a ignorância, nesse caso, é no sentido de falta de conhecimento, né? Eu sei que você sabe, eu tô falando mais no geral, vai que Sim, alguém ligou o YouTube, saiu para ir ao banheiro, voltou e pegou só essa parte, é nesse sentido que eu tô falando. Sim. Aí, então, por ser um projeto,
você precisa fazer com que primeiro, né, não interessa as elites saberem de tudo isso, não, que a população saiba de tudo isso, porque encarece mão de obra, encarece trabalho, o custeio é maior. O legal é você ter, as elites falando, né? O legal é ter aquela mão de obra que eu posso pagar barato, que a pessoa não vai reclamar e que vai estar sempre com medo, que se falar qualquer coisa vai perder o emprego. O interessante é que esse pessoal não saiba como se planejar familiarmente, porque eles vão estar sempre na dependência desse valor de trabalho reduzido, porque Totalmente. então tudo bem não ter planejamento familiar, tudo bem eles fazerem dívida, porque eles vão ter que trabalhar mais para pagar a dívida que tem. E esse é um tipo de situação que até discutindo, falando recentemente, também passa, né, por essa necessidade de, primeiro, né, o Bolsonaro ainda dialogando com o seu fandome, porque ele acaba falando sempre as coisas que alimentam isso, todo mundo que não é do fandom fica, gente, que absurdo ele tá falando, mas ele tá Sim, muito direcionado, tá muito certo para quem ele tá falando. Ele sim. tá mantendo o fã-clube, mas ele também precisa que esse fã-clube alimente algumas outras coisas para manter ali a popularidade dele, alimentando com a ignorância, com esse afastamento de acessos, por exemplo, é um absurdo aquela taxação de livros ainda quando era o Weintraub, aquele imposto sobre Sim. livros, sabe? Uhum. O atual ministro da Educação, aliás, um parênteses rápido, eu acho engraçado que assim que entrou o Ricardo Vélez, né, quando o Bolsonaro assume, a gente falou, nossa, não é possível que isso é o ministro da Educação. Sai ele, entra o Weintraub. Aí fala, nossa, o Vélez até que não era tão Sim. mal. Agora entrou esse outro, a gente fala, nossa, o Weintraub só era louco. E pior de tudo é que nem, né, a gente nem sabe que não tem nada de loucura, não tem nada de insano, é muito bem planejado isso. Sim. E, e aí vai escalando essa, esse planejamento de deixar cada vez mais na ignorância, de deixar todo mundo cada vez mais desesperado, e o pior, tem esse tal Auxílio Brasil que tá para sair, e eu tô vendo que tá adiando, vai ser lançado de última hora, assim, às vésperas da eleição. Imagina como vai subir a popularidade de um Bolsonaro porque ele adiou para o último minuto o Com lançamento do certeza. Auxílio Brasil. E ao mesmo tempo não é algo que a gente possa ser contra, porque está todo mundo desesperado Sim. o lançamento do auxílio. Mas se o interesse fosse ajudar essas pessoas, já teria feito antes. Aliás, não teria nem cortado o auxílio emergencial. Aliás, não teria nem mudado o esquema do Bolsa Família. Você está fazendo para ganhar popularidade, para manter o pessoal na ignorância e no desespero. Sim. É E tudo que você também, falou, né? sim. E também tem toda essa questão da burguesia que comanda um país, né? Pregar toda essa inverdade de que se a gente trabalhar muito, 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 se a gente suar trabalhando, a gente vai chegar no lugar que eles estão, Pois né? é. Nossa. E você tem que estudar. Se você estudar, passar na USP e ter um bom emprego, você pode ser presidente de um país. Você pode ser um trilionário. Uhum, vai nessa, vai nessa. Você Papo de vai coach. trabalhar igual um condenado e ainda ser enterrado numa vala comum. Nossa, por isso que eu odeio coach em geral. Coach, Eu também. olha, quando a Nossa, sim. pessoa tem, o pior de tudo, Seja a ro- melhor versão de você. é, trabalhem enquanto eles dormem. Nossa! Nossa, Você já viu um meme que tava rolando no TikTok muito bom disso? Tipo assim, ai, durma 2 minutos por noite, é, coma, sei lá, um negócio assim, era bem aleatório, sabe? Tipo, durma 2 minutos por noite,
trabalhe 26 horas por dia. Tipo, é bem o que os coaching fazem, né? Muito. Não, tem um que uma vez falou que se você quer ser promovido na empresa, você precisa ir ao banheiro, tudo bem, vá, não tem problema, mas leva o seu trabalho para o banheiro. Eu falei, mano, eu Tá não tô zoando? acreditando que ele tá falando isso. Não, Aí literalmente vai fazer um trabalho de merda. literalmente. Meu Deus. A Não, gente ri, mas é pra não chorar, tá, gente? Porque. tem eu gosto muito daquele meme que é assim, alguém fazendo kkkk e cada K é uma lágrima. Sim, É isso. é isso. Porque toda essa questão frustra muitas pessoas. Sim, nos frustra e olha que a gente nem cai nesse papo. Sim, me frustra e eu não acredito, sabe? É uma coisa bem, sabe? Nossa, e muitas vezes eu lá rolando minha For You do TikTok, eu caio numa dessas. Tipo, aquele povo lá de motivação falando, ai, seja mais produtivo e blá blá blá. Tipo, meu, se eu for mais produtiva do que eu tô sendo, eu enlouqueço mais do que eu já tô louca, Exatamente. sabe? E a gente fica numa coisa assim de querer mais e não ver, não olhar pra gente, sabe? É uma questão de tipo, cada um tem suas limitações. Ainda mais numa pandemia, sabe? Aí Uhum. você quer que eu leia 20 livros por mês? Pô, sabe? Isso eu só iria conseguir fazer se eu fosse uma madame, sabe? Não tem lógica. E ainda mais a gente que não acredita nessa baboseira, a gente ainda se pega um pouco mal quando a gente vê umas coisas dessa. Porque a gente fica, meu Deus, eu não tô sendo produtivo, meu Deus, eu tô, sabe? Mas não, a gente tá cansado, a sociedade tá cansada. E cansada demais de ser feito de fantoche dessas elites, né? De ser feito de fantoche da burguesia, porque é uma coisa ridícula o tanto que a gente é feito de fantoche, né? A Sim. gente é muito usado até falando aqui da esquerda, fazendo uma crítica mesmo, que muitos partidos de esquerda, eles reúnem uma massa que acredita naquilo piamente, e aí eles utilizam até chegar lá. Quando chegam lá, tô nem aí mais para vocês. Cheguei aqui, seu conhecimento, os livros que você leu, sabe? Não tô nem aí. Tanto Uhum. que a população é usada, é assim, revoltante, né? E quando a gente estuda, é mais revoltante ainda. Quando a gente tenta olhar e entender tudo aquilo, eu lembro que quando eu entendi toda essa perversidade, né, dentro do capitalismo, eu fiquei chocada. Eu fiquei tipo, agora eu entendi por que que eu me sentia totalmente frustrada quando eu não conseguia ler 20 livros por mês, sabe? Uhum. Agora eu entendi por que que eu me sinto uma bosta se eu não consigo ser promovida, sabe? É uma coisa terrível isso, né? Porque o capitalismo ele quer que você vá se superando e se superando para um dia você chegar num topo inexistente, né? Tem toda essa questão da meritocracia envolvida, né? Que é uma coisa assim, irreal, né? Porque a Sim. meritocracia funciona para quem tem as armas para lutar. E para a maioria que não tem, ela não vai funcionar. Porque ninguém. Mas fulano de tal é favelado, nasceu na favela, não sei o quê, e passou na USP. Isso é uma exceção. Tem muitos? Tem. Mas esses muitos são poucos, sabe? É uma exceção Uhum. assim, raríssima. Raríssima. É sorte, sabe? Não é perseverança. Não é dormir, não é trabalhar enquanto os outros dormem. Sabe? A gente tenta se espelhar muito em histórias assim. Ai, ela saiu lá do buraco e olha onde ela tá. Não é assim. Infelizmente, não é assim. Exato. Aliás, eu acho engraçado quando
Os liberais falam, né, dessa meritocracia, sendo Vamos que entrar em liberal. sendo que aí tem John Locke, que é o pai do liberalismo, e ele fala que, na verdade, se é para medir meritocracia, todo mundo tem que partir do mesmo início. Então ele, inclusive, John Locke coloca que não tem que ninguém receber herança, ninguém pode já ter uma condição social e financeira acima de outros, e aí sim, pegando todo mundo no mesmo nível e vendo o desenvolvimento de trabalho, aí sim daria para falar sobre meritocracia. Ou seja, liberal não faz ideia do que está falando, porque Não, nunca leu nem John Locke. E, não. e aí, o mais curioso nessa, né, se a gente for extrapolar o que John Locke escreveu, isso também vale para questão de gênero, de etnia, de Sim, regionalidade. Então, é tanta diferença que sim. isso precisaria ser não igualado, porque não é impossível igualar, mas teria Mas que não ser que essa diferença pese, né? exato. Tinha que ter uma equidade por meio das políticas públicas, Sim. né? E liberal, a primeira coisa que fala é que o Estado tem que ser mínimo. Putz, mas não manja mesmo de John Locke, sabe? Não manja mesmo de início do Com liberalismo, certeza. da teoria liberalista, e ainda por cima, né, já, o liberal tradicional já é esse ser humano. E aí surge, depois desse liberal, aí vem o Frankenstein, que eu digo que é até o Leprechaun dos liberais, o coelhinho da Páscoa, que é o anarcocapitalista. Nossa, sim. Que ele consegue juntar dois termos que não tem nada a ver num só. Anarquia Sim. e capitalismo. É, só rindo mesmo, porque cada calma lágrima. É. Mano, Não, uma vez eu falei com uma pessoa que anarcocapitalista. se diz, anarcocapitalista, eu falo, pô, eu não consigo ver nada de diferente entre você e aquelas pessoas que todo sábado ficam esperando o Jesus chegar, sabe? É a mesma coisa pra mim. Aí eu virei pra esse ser humano e falei assim, então, você sabia que o capitalismo, a ordem é pelo capital e a anarquia é uma coisa sem centralidade de regimento. Sim. Ou seja, não dialoga. Não, não dialoga. Ai, E provavelmente na sua escola, por ser escola particular, deve ter um monte de liberal que acha que você não sabe o que está falando, certo? com certeza, com certeza. Como é que você lida com eles? Na porrada, mentira. Com classe, com classe. O melhor jeito é lidar com classe e inteligência, né? Porque uma coisa que eu acredito muito é que conhecimento ninguém tira de você, né? Sim. Então, eu sempre tento aprender o máximo, né? Então, se eu dou de cara com um liberal, eu falo, tá bom, prega aí, prega o liberalismo pra mim. Que nem aquela mesinha que antes o pessoal colocava, né? Coloca a mesinha Sim, no negócio. na Paulista. Gente, eu sou, sei lá, eu Eu não sou ateu, acredito. me convença do contrário. Isso. Sim, é bem isso. Mas eu falo assim, tá bom, prega, prega aí pra mim. E sabe, a pessoa se perde sem eu falar uma palavra. Mas eu admiro sua paciência. Eu tenho, nossa, eu Eu não sei como. admiro. Eu juro pra você que eu não sei como. O povo que tá no meu Melhores Amigos sabe que às vezes eu posto uns print lá pra fazer o exposed, né? Eu não sei, eu não sei como eu tenho paciência. É, Mas assim, esses dias, nossa, não, esse babado eu preciso contar. Esses dias teve um garoto assim que eu conversava super, era tipo amigo assim, né?
E eu comecei a postar minhas ideias, tudo nos stories, né? E aí ele veio me responder falando que não concordava, que ser de esquerda era coisa de vagabundo e blá blá blá, tudo aquilo lá. Uhum. Aí eu falei, tá bom, então fala aí o que você acredita. E ele começou a falar umas coisas assim, absurdas. Tipo assim, ai, porque. Ai, umas coisas assim, que você fica chocado. Aí eu falei assim, mas você sabe que não existe só a sua realidade, né? Existem milhões de pessoas passando fome, existem pessoas que não têm acesso à internet, tem outras realidades. Aí ele falou assim, ah, mas se não é a minha, aí eu fiquei tipo, meu, como que você consegue dormir sabendo que tem gente passando fome? Sabe? Como você consegue dormir sabendo que você é um bosta? Só que eu acho que às vezes eu devia ser mais assim, né? Mas eu não sou. Ser mais tipo de falar pra pessoa, ah, vai a merda, né? Vai dar uma estudada. Mas eu não consigo, porque sabe o que eu penso? Eu penso que se eu conseguir levar conhecimento para pelo menos uma pessoa, isso já vai ser de uma, sabe, de uma coisa enorme. Então, toda pessoa que discorda comigo, eu procuro falar da maneira mais tranquila possível e de trazer argumentos e coisas de uma linguagem fácil, né? Da melhor maneira possível. Porque se eu mudar pelo menos uma coisinha que essa pessoa pensa, para mim já é, sabe, uma coisa enorme. Eu fico muito grata de saber que eu, sabe, que eu fiz a pessoa se abrir. Muitos amigos meus nem sabiam que era esquerda e direita, e quando viram eu postando sobre, vinham e perguntavam assim, muitos até de uma maneira mais violenta, né? Porque é como a gente é preparado a lidar com quem é contra o capitalismo, né? Sempre vindo com uma agressividade que eu não sei para quê. E eu sempre respondo de um jeito não agressivo, porque a pessoa até se choca, né? Porque é difícil isso hoje em dia, sempre explicando. E muitas dessas pessoas começaram a estudar e começaram a falar: isso faz sentido, sabe? E falar: meu, isso que eu pensava não faz sentido algum. E é essa real, tipo, sabe, feminismo liberal me irrita, mas eu não vou, mas eu não vou sair e falar, ver, tipo assim, alguma menina que se expõe seu corpo por meio de empoderamento, né? Que é o que feminista liberal mais faz, né? Eu não vou chegar para ela e vou xingar ela. Ah, sua vagabunda, né? Não vou falar isso para ela. Não vou. Porque eu acho que já tem muito ódio dentro dela, né? E eu não vou simplesmente passar mais isso para ela. Eu vou tentar sempre chegar e falar assim, olha, mas você usar seu corpo para se empoderar, ainda mais numa sociedade que a gente vive, uma sociedade capitalista, você vai estar dando alimento para uma indústria que mata mulheres todo dia. Você vai estar dando alimento para uma indústria que explora travestis e transexuais de uma maneira gritante, sabe? Eu sempre vou tentar fazer assim. Por mais que seja difícil, muitas vezes eu me estresso, mas eu tento me estressar assim, comigo. Vou lá na frente do espelho e dou uns berros, assim, me estresso comigo. Mas, sabe, eu penso muito que assim, se eu conseguir fazer com que alguém compreenda a minha parte, não precisa nem concordar, mas compreender já é um passo assim enorme. Eu tenho que dizer, eu vou usar um jargão de pessoas com mais idade, mas nesse momento não tem como não usar. A minha época de ser calminho desse jeito, viu? Você já foi? Já Talvez eu fui, me já canse um fui. dia. Olha, hoje em dia, assim, é muito mais fácil para mim identificar quem é aquele fascista raiz, aquele que eu não, sabe, Ah, que não é ser sim. humano e que eu não tô afim de trocar ideia, e quem só tem desconhecimento. Mas o pior de tudo é que nesse sistema todo, que até você falou muito bem sobre o
a ignorância ser um projeto das elites, tem gente que não é elite, que está sofrendo com o resultado desse projeto, mas parece que tem orgulho de ser ignorante de um jeito, porque talvez a pessoa... Isso até é engraçado, a Simone dos Anjos foi uma das pessoas com quem eu troquei ideia, né? E ela fala que a pessoa, ela tem pouco a se apegar. Aí passam para ela uma imagem de uma humildade que flerta ali com esse neopentecostalismo, será se é que essa palavra existe, com a terminação ismo, né? Ele flerta ali, ele se apoia naquilo. E aí vou eu lá, eu gostei muito, você citou, vou mudar rapidinho, voltar numa coisa que você falou que eu achei sensacional, do Chavoso da USP. Eu tava vendo no episódio Mais Que 8 Minutos que ele fez lá do Rafinha Bastos. Aquele podcast foi maravilhoso. Foi. Eu pensei em você, eu falei, nossa, imagina o Jimmy com o Chavoso, que ideia da hora. Ah, sim, vamos ver se um dia ele topa, né? Ele te segue, você sabe, né? Ele segue. Eu preciso ver isso depois. Tô sabendo Juro disso pra não. você, ele segue o Deus Samba na Cast. Sério? Eu acho que sim, calma. Nossa, tô me sentindo até importante agora. Calma, eu acho, mas ele me segue. Não, mas até aí eu vou tentar, né? A gente tenta. Não segue? Eu imaginei, eu achei que ia ser muito... Eu não sei o que eu vi então. Será que ele segue você? Talvez ele siga o Luiz, não é? Você tá com... Porque o mundo segue o Luiz, eu nunca vi. Verdade. O Luiz, ele tem... Aliás, o Luiz, ele tem umas amizades assim. Ele tem um amigo que é da UP, ele tem um amigo que é do PCO, ele tem um amigo que é do PCB, ele tem amigo do PSOL, ele tem amigo do PT. Cara, que cara mais bem relacionado. Será que não? Eu matava ele. Luiz. O engraçado é que eu vou fazer uma live com um cara que tem... Aliás, um dia eu vou juntar vocês para trocar ideia, porque ele falaria exatamente a mesma achei que você ia falar coisa. que era do PSDB. Não, PSDB não. PMDB. Não, quando eu falei PCB. Ah, tá. Foi PCB, né, que você falou. Foi. Ah, tá, que susto. Não, aí já é demais, PSDB. Não, eu prefiro ter amigo do MRT. Nunca falei isso. Então. Do MBL. Nossa, não, aí não. Nossa, aí existe um limite muito bem traçado. Assim. Sim. Inclusive, você falou isso, me lembrei de outra coisa. Eu ia falar do Chavoso. Olha só, já deixei 3 parênteses abertos. Depois, para fechar todos eles, vai dar um trabalhão. No ano passado, em campanha, a gente na Paulista, fazendo a panfletagem, não me cola o Arthur Duval querendo fazer debate com a gente? Nossa! Assim, me passou tanta coisa pela cabeça para falar para ele. Eu queria fazer um debate com aquela. Ai, não. Eu tô na parte da falta de paciência. Eu já sei como é que ele é, então não quero, sabe? Eu já sei o que ele pretende. Compreensível. Tanto é que, na verdade, ele estava querendo fazer o debate com o Boulos. Não conseguiu, ele foi atrás da gente, porque o nosso número era 50 mil. Ele falou, se é 50 mil, deve ser o mais importante do partido. Imagina, porque sobrou. A gente pegou esse número. Aí, beleza, né? Então, voltando agora lá pro Chavoso da USP, do negócio do Mais Que 8 Minutos. Tem uma hora que ele fala, né? Pô, eu vou falar com a pessoa lá que, tá no dia a dia comigo, lado a lado. E vou falar que o que o pastor dele fala tá errado. Quem sou eu perto do pastor dele, que é o contato direto com Deus? Eu não tenho contato direto com ninguém. Aí isso pesa bastante. E aí a pessoa fica com esse orgulho de, não, eu só tenho isso aqui. E você quer vir me dar essa informação nova e me tirar isso que eu tenho?
É muito difícil. Ó, consegui fechar todos os parênteses. Ai, ai. Mas é totalmente isso. Sim, é bem complicado, porque a gente tenta, vai conversar com as pessoas mais humildes, mas já tem que saber que elas não E a vão gente agir tem muito que bem. saber também que essas pessoas, elas estão acostumadas a serem doutrinadas para o lado capitalista todos os dias. Sim, Elas estão acostumadas a estar ali vendo um Datena da vida, uma mídia sensacionalista, todos os dias. A gente tem que saber que, por exemplo, a esquerda real, o comunismo real, não tem tanta visibilidade porque é uma linguagem extremamente difícil e extremamente diferente da que é normalmente mais aceita, né? Então, é o que eu falo para todos os companheiros que fazem conteúdo sobre essas coisas. Usem uma linguagem que seja extremamente fácil e direta, né? Porque a gente tem que conversar diretamente com o trabalhador e com a trabalhadora que está acostumado a consumir uma mídia totalmente capitalista e opressora, né? sim. Então a gente tem que tentar, sabe, de uma forma prática. Entrando aqui, né, fazendo um parênteses, não sei, você conhece o jornal A Verdade? Não sei se eu conheço. Então, a gente tem, é um jornal, é uma mídia popular, né? Que eu estava sábado, inclusive, fazendo brigada lá no terminal de Santo André, falando para o pessoal sobre esse jornal. E é um jornal, assim, que eu me identifico demais, porque é uma mídia popular, não é financiada por ninguém, e é falado com o trabalhador e com a trabalhadora. É de uma maneira, assim, escrito de uma maneira que qualquer um que pegar entende. E tanto é que é escrito por trabalhadores. Se uma dona de casa que quer falar, ela vai ter voz ali. E é uma coisa que eu vejo na mídia de hoje em dia. Nossa, eu não conhecia esse jornal. É muito bom. Eu te mando o Insta, é maravilhoso. Ah, me manda sim, eu quero conhecer. Legal, bom saber. Maravilhoso, você precisa conhecer. É muito. E é muito o que eu acredito, né? Uhum. Sim. Aliás, nesse sentido, acho que temos muitas coisas em comum, Sim. né? Olha, eu queria muito conversar mais e desenvolver mais assuntos. Sim, mas já ficamos muito tempo. Pois é, a gente estouramos o tempo e já esse daqui Sim. vai ser engraçado porque quem vê e quem acompanha a Deus Samanacast vai perceber que eu desliguei aqui e já entrei na live daqui a pouco. Então vai ver a live primeiro e vai ver a gravação depois. E eu falei já do Tadeu antes de falar com ele, do Tadeu Veron, que é a pessoa que eu falei que se você conversar, você vai adorar. Principalmente Ele é pela. engraçado, então. Ele é engraçado e ele também nutre o mesmo sentimento que você tem pelo PCB. Amo! Aí é isso por enquanto. Pessoal, a palavra-chave para conseguir desconto na semana, nos 7 dias pós estreia do episódio, tá no meio do episódio. Sim. Aí fica aí, é o nosso joguinho. Já vou lá usar. Aí vai rolar usar para conseguir aquele desconto lá na loja Del Samba. Tem tanto lá na Benedito Calixto, como também o site vistadelsamba.com.br. Entra lá chique. né? Na Muito verdade, chique, gente. o da Del Samba eu só sou funcionário, eu só sou garoto propaganda. Olha, eles estão mal de garoto propaganda, foi o que sobrou. Ah, para, né? Para, né? É o que tem para hoje, é o famoso é o que Para, tem né? para hoje. Ah, que manca. Bom, Dada, eu não tenho nem palavras para agradecer, mas a gente vai fazer mais vezes, é óbvio, se você topar, né? Claro, nossa, eu amei. Ah, A que gente bom, tem fico muita feliz. coisa para falar. Sim,
Por exemplo, tinha uma coisa que eu ia muito te perguntar, mas a gente agora deixa para o próximo episódio, que é sobre hates da internet. Afinal de contas, agora você está à frente de um movimento, né? Nossa, sim, eu ia te falar sobre. Vamos falar no Então, próximo. a gente vai marcar de novo para falar sobre isso, porque é algo que eu tenho Quero muita muito curiosidade. Quero muito falar sobre feminismo liberal, feminismo marxista também, que eu acho que é bem importante. Sim, O pessoal já vai tem gostar. aí. O que mais tem é assunto pra gente. A Tem. gente pode. Sim, Isso é muito bom, muito bom. muito. Ó, um grande beijo, muito obrigado. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. A honra é toda minha. De nós dois. Pô, eu tô falando com a vice-presidenta do Move. Eu tô falando com o Jimmy Borba. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau, gente. Lá fora ainda chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore.